Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis 18. Versículo de número 41. Talvez você já possa ter ouvido muitas pregações, talvez até minha ou de algum outro pastor a respeito desse texto. Mas eu quero trazer esta palavra de uma forma profética sobre a tua vida hoje, para que haja no seu coração uma renovação espiritual, uma renovação emocional, uma renovação familiar, e o Senhor possa ministrar ao nosso coração em nome de Jesus. 1 Reis 18, 41, quando você achar, diga amém. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte Carmelo, se inclinou, pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse aos seus servos: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Algumas versões: para que a chuva não te detenha. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens de vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. Algumas versões: Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Eu quero nesta noite usar esta palavra para profetizar algo que o Espírito Santo coloca no meu coração, para liberar como uma palavra sobre a tua vida. E eu quero colocar como tema, desde já, uma palavra profética sobre nós. Nenhuma seca vai impedir a colheita que Deus determinou sobre a sua vida. Sabe, eu vou repetir: nenhuma seca vai impedir a colheita que Deus determinou sobre a sua vida. Posso mudar a palavra seca e dizer: nenhuma crise vai impedir a colheita que Deus determinou sobre a sua crise. Posso mudar também e dizer: nenhum conflito vai impedir nenhuma palavra que Deus liberou sobre a tua vida, nenhuma seta do inimigo vai prosperar, porque Deus está te guardando, está ao seu lado e irá te abençoar. Você pode receber essa palavra sobre a tua família? Sabe, talvez o teu familiar não está aqui, mas você pode dizer: eu tomo essa palavra para os meus filhos, eu tomo essa palavra sobre a minha esposa, eu tomo essa palavra sobre meu marido, eu tomo essa palavra sobre a minha vida, que nenhuma crise, nenhuma seca, nenhum conflito, nenhuma dor, nenhuma enfermidade, nada vai impedir a colheita que Deus determinou sobre a minha vida. Porque se Deus determinou, irmãos, está determinado. Interessante que, quando entendemos o conceito de embaixador, nós conhecemos essa frase. Sabe, irmãos, você pode ser um embaixador dos Estados Unidos do Brasil. Todo o teu sustento é responsabilidade dos Estados Unidos. Teu salário é em dólar. Teu plano de saúde funciona para o Brasil, mas é um plano americano. Você come aqui no Brasil, mas se houver uma infecção alimentar no Brasil, os Estados Unidos é responsável por você. Ele tem que mandar container com comida para você e para a tua família. Você entende que você é um embaixador de Cristo? Você entende que eu e você somos comprados pelo alto e precioso sangue? Pode haver crise no mundo da terra, mas no mundo espiritual há provisão. E eu declaro sobre a tua vida: se estiver faltando alguma coisa, mesmo que talvez você possa dizer: o segmento que eu trabalho está fraco, o segmento do céu está cheio. O céu está cheio, a horta do céu está cheia de alface, de tomate, de beterraba, cheio de coisas boas para a tua casa, e nada vai te faltar, porque vai vir do céu, vai vir separado, vai vir organizado, vai vir em container, vai chegar e bater na tua porta e vai dizer: Alessandro, embaixador, você pode não comer a comida da terra, mas aqui está o maná do céu que te sustenta, e nenhuma arma forjada, prosperará contra a tua tenda. Sabe, irmãos, entendemos isso e tomamos posse sobre a nossa família, tomamos posse sobre as nossas finanças. Glória a Deus. Temos a igreja é o porta-voz de Deus na terra, a igreja é o lugar onde Deus nos deu, por isso temos que cuidar. É lindo quando a Débora estava dando o aviso, é gostoso a gente sentar para ouvir também, aí os avisos passando,
tudo isso preparado, o templo limpinho, organizado, tudo bacana, o chão aspirado. Que bom, Deus nos deu uma casa para cuidar, Deus nos deu um lugar, e a igreja é o lugar onde Deus responde, onde Deus fala. Muitas vezes você chega lá, como o irmão chegou esses dias, né, Irazani? Preciso de 2 pomadas, é muito caro. A Irazani falou: pastor, eu tenho aqui 2. Deus mandou as 2 pomadas para aquele irmão. Sabe, muitas vezes uma cesta básica, o irmão passa necessidade, vem à igreja, e a igreja abençoa. Outro irmão está com uma luta lá, vem à igreja, a igreja abençoa. A área social da igreja é uma benção. Quando a gente chega na igreja, irmãos, a gente é acolhido, a gente é abençoado, a gente encontra abrigo. Como a Débora estava dizendo, ontem foi maravilhoso, porque nós pudemos de manhã dar abrigo, e à noite nós recebemos abrigo, à noite nós recebemos o toque do Senhor. Nós pudemos, como maridos, orar pelas nossas esposas, as esposas orar pelos seus maridos. O toque do Senhor veio sobre nós, e nós saímos daqui cheios do Espírito Santo, renovados no coração. Esse encontro de casais foi uma bênção. Porque, irmãos, porque Deus está no controle. E da mesma forma você pode receber essa palavra, não só sobre a tua vida familiar, financeira, sobre o teu ministério. Quantas vezes dentro do ministério nós não passamos por período de seca? Quantas vezes nós dentro do chamado não passamos período de crise? As pessoas pensam assim: servir a Deus é um mar de rosa. Irmão, pode ter um monte de rosa, mas você sabe que lá da rosa tem um monte de espinho. E muitas vezes servir a Deus paga-se um preço muito alto. E dentro do ministério, Deus também pode liberar essa palavra. E uma seca vai paralisar a colheita que Deus determinou para o nosso ministério. Muitas vezes com os nossos filhos, muitas vezes há uma seca na vida dos filhos. Talvez você casou o teu filho, ele está passando uma luta, dói o teu coração dobrado. Talvez você está vendo um filho teu, tudo bem que ainda não é casado, também com uma luta, dói teu coração. Sabe que pai que se o filho pedir pão, diz a palavra, vai dar pedra. Sabe, nós temos que crer que aquilo que Deus determinou está estabelecido. Aquilo que Deus determinou sobre os nossos filhos já está estabelecido. Aquilo que Deus estabeleceu também sobre a nossa vida profissional já está estabelecido. Aquilo que Deus estabeleceu, eu profetizo, os empregos já está estabelecido. Você que está precisando de uma porta de emprego, de uma porta de negócio, toma posse essa noite, porque aquilo que Deus estabeleceu já está determinado. Pode haver crise, pode haver impeachment, talvez aconteça ou não, não importa. A minha provisão e a tua vem do Senhor. Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui na terra há uma batalha, mas lá no céu há uma conquista. Aqui na terra há uma luta, mas lá no céu há uma vitória. E eu entendo que eu sou embaixador do céu. Independente do que eu esteja vivendo fisicamente aqui, no mundo espiritual, coisas grandes Deus já tem preparado para nossas vidas. Receba isso no teu coração, receba isso na tua casa, receba isso em nome de Jesus. Esse cenário que lemos, havia 2 verdades a ser destacadas. Primeiro, Deus estava forjando Elias. Elias tinha acabado de vencer os profetas de Baal, e Deus tinha, através da oração de Elias, mandado fogo, destronado os profetas de Baal e glorificado o seu nome. Naquele momento ele estava totalmente feliz. Todo mundo está feliz quando ganha alguma coisa, todo mundo está feliz quando conquista alguma coisa. Ele estava radiante, mas ele não estava perdendo a visão da promessa. Ele continuou firme, porque tem muita gente que quando conquista se orgulha e perde a visão da promessa. Interessante que outra coisa, ele estava radiante, feliz, porque venceu os profetas de Baal, mas ele sabia que no fundo, a terra passava por seca. Ele sabia que espiritualmente a vitória já estava estabelecida, mas a terra passava por seca. O outro lado é que 3 anos e meio, a história nos conta que não chovia em Israel. 3 anos e meio, a seca já estava estabelecida. A seca era uma realidade. 3 anos e meio sem chover. Estive no sertão, cheguei agora dia 18, muito tempo sem chuva. O mato não é mais verde, já é amarelo. O mato já está seco, a coisa está seca, o gado está magro,
A seca está castigando. O gado está morrendo. A coisa está complicada. Não existe água. Se ora mais por água do que pela presença de Deus. Pede-se água. Pede-se água. Ao tomar banho numa pousada que fiquei 2 dias, nós ficamos na casa de irmãos, ficamos numa pousada 2 dias. Na pousada, chuveiro lá, quem já foi ao Nordeste sabe, muito simples, chuveiro gelado, tomando banho. Nós tínhamos que ficar de sobreaviso. Quando o pastor Mancir tomava banho, ficava lá de fora. E quando ele tomava, eu ficava lá de fora dizendo, tem água? Várias vezes eu falei, pastor, acabou a água, estou ensaboado, vai lá. E o pastor tinha que ir lá ou para pegar um balde, ou tinha que ir lá para pedir para o dono da pousada abrir, para entrar um pouquinho mais de água, porque a água lá é contada. Esse tempo do povo de Israel era um tempo de sertão. Era um tempo de castigação sobre a vida deles, era um tempo de seca. 3 anos e meio não chovia. Mas interessante que Deus nos ensina aqui como sobreviver no meio da seca. Versículo de número 42, vamos ler lá. E Acabe subiu a comer e a beber. Olha a estratégia que Deus tinha falado no 41 para Elias. Manda ele comer e beber. Sabe, irmãos, sabe quando você vai passar um desafio e alguém fala, leva a blusa, leva a comida. Você não sabe a hora que você vai voltar. Você não sabe o que você vai enfrentar. Sabe quando você vai fazer uma viagem, teu filho vai fazer uma viagem, você fala para ele, filho, põe isso na mala, porque você não sabe onde você vai dormir, você não sabe o que vai acontecer. A Débora sempre faz isso, ela sempre põe uma toalha a mais, ela sempre põe um lençol a mais na mala. Eu faço a mala, depois ela vai lá, põe alguma coisa a mais, chego lá na viagem, tem toalha a mais, fala, agora eu entendi o peso, tem um lençol a mais. Sabe, irmãos, mas nós não sabemos o que vamos enfrentar. Eu fui dormir num lugar onde o lençol estava rasgado, um cheiro de naftalina horrível. E eu falei, obrigado pela vinda da Débora, colocou o lençol aqui, graças a Deus. A toalha desfiando, horrível. Uma vez eu fui pregar numa cidade do Mato Grosso do Sul, no meio dos índios. Desculpa você expor demais, pode dar até nojo para alguns aqui, mas eu fui num hotel, numa pousada, irmãos, terrível. Era melhor dormir no chão. Eu pus o colchão no chão, porque o estrado estava doendo minhas costas. E aí eu fui tomar banho no outro dia de manhã, a toalha da pousada estava com marcas de sangue. Sabe, talvez uma mulher, você já entendeu, né? Nojento. As baratas corriam assim. O local era horrível. E eu fiquei 14 dias nessa pousada. Nós tínhamos um seminário lá, eu fiquei 2 semanas pregando lá. Foi de judiar, foi horrível, foi de chorar. Eu gostava de ficar na casa do pastor. Eu gostava de ficar na casa dos irmãos. Quando eu voltava para a pousada, eu queria voltar com muito sono, para não olhar as circunstâncias. Interessante que esse texto, Elias foi sábio quando ele disse para Acabe, come e bebe. Você não sabe o que você vai enfrentar? Come e bebe. E o versículo 42 nos começa a dar armas espirituais. É aqui que eu quero nos atentar. Acabe subiu comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, monte, topo do monte, se inclinou, pôs seu rosto entre os joelhos. Primeira verdade, oração. Não existe vitória sem oração. Nós precisamos compreender o poder da oração. Tudo começa com uma oração. Tudo termina com uma oração. A vida do crente começa com oração. Ele nasce, o pai dele lá no hospital já levanta ele para Jesus. Ele vai na igreja, apresenta. E o crente daqui a 80 anos morre. Na hora do sepultamento, nós te agradecemos, meu Deus, pela vida, por esses 80 anos da vida desse irmão. Você percebe como a vida da gente começa e termina com oração? Quando se vai fazer um casamento, quando eu vou fazer um casamento, eu começo abençoando a cerimônia e não termino dizendo, abençoados, casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo na nossa vida tem que começar e terminar com oração. Ao levantarmos da cama, colocamos diante do Senhor o dia. Ao deitarmos, colocamos diante do Senhor a noite. Colocamos o dia pedindo as oportunidades. Colocamos o dia, a noite em gratidão pelo dia, pedindo a Deus uma noite restauradora. A vida da oração é o que sustentou a visão espiritual de Elias. A vida de oração, ela sustenta a visão espiritual. Porque, irmãos, se nós não tivermos uma vida de oração, nós vamos perdendo o sentido da palavra e do conceito do que é ser embaixador dentro de nós. Se nós perdemos a oração, nós vamos nos enfraquecendo na fé. Fica um tempo sem orar.
Fica um tempo sem buscar. Meu irmão, é um carro na reserva. Anda, mas você sabe que uma hora vai parar. A coisa começa a complicar. Eu me lembro que uma vez eu fui à Foz do Iguaçu, lá num congresso, junto com o pastor Jorge Linhares, estava o pastor Silas Malafaia, vários pastores, veio um pastor lá da África também, muito legal. E aí eu estava no avião, o avião não saía. E aí eu estava apressado, porque o congresso começava segunda noite. E o aeroporto é perto do centro de convenções ali. Quem foi em Foz sabe, é pertinho ali. E eu falei, não, eu vou ter que ir com a minha mala e cuia, né, para o congresso. Não vai dar nem tempo de ir no hotel. Mas, Senhor, faz esse avião andar. Aí, diga-se lá o comandante dizendo, senhores passageiros, nós vamos ter que desembarcar, porque o avião está com um problema. Ele não está conseguindo, e falou um monte de coisa técnica lá que a gente não entendeu. E aí eu já estava com o horário atrasado, tivemos que descer do avião. Teve que descarregar o avião, esperar 1 hora, para que o outro avião pudesse sair e a gente pudesse ir. Eu estava pensando esses dias dessa história, comparando com a história de Elias. Muitas vezes, a gente está olhando as coisas pelo tempo da nossa terra, porque eu tinha um congresso para ir. Mas Deus estava regendo a minha vida, não deixando aquele avião sair, e regendo a minha vida e a tua vida com essa palavra de oração, porque Deus rege as coisas com valores espirituais, não físicos. Quando a nossa vida, como aquele cântico do Kleber Lucas, uma porta se fecha e outra se abre, vamos ser sinceros, quando se fecha uma porta, a gente não fica desanimado? A gente não fica triste? Quando uma situação acontece, a gente não se sente ferido? Todo mundo aqui tem alma, amém? Quem tem alma diz amém. Não é complicado? Quando você vai no médico, ele fala, de fato, você não está bem. Quando você toca o telefone, atende e recebe uma má notícia, não é triste? Claro que é triste. Temos alma. O errado seria se ficássemos alegres. Elias, ele estava num sentimento de alegria por ter vencido os profetas de Baal, mas um sentimento também de tristeza, porque havia crise sobre a terra. E para ele não se orgulhar pela vitória e também não ficar no poço pela tristeza da seca, ele foi orar. A oração traz para dentro de nós o ponto de equilíbrio espiritual. Entenda o que eu disse, a oração, ela mantém a visão espiritual. E a oração, ela traz o ponto de equilíbrio espiritual. Porque a oração não nos deixa nem estar não tão contente demais ao ponto de se orgulhar e não tão triste demais ao ponto de se deprimir. A oração nos coloca no lugar certo. A oração na vida de Elias era uma questão de fé, era uma questão de sobrevivência. Interessante que ele era um líder. O líder, ele carrega algumas responsabilidades nas suas costas. Acabe era um liderado. Acabe era um moço do profeta. Acabe tinha que ouvir e obedecer. Elias, ele tinha que falar com responsabilidade para não matar a vida de Acabe. Por isso ele falou, come e bebe. Talvez tinha coisa para Elias comer, mas talvez não seja para beber, porque o tempo de seca era grande. Mas Elias falou, não, a prioridade é você. Olha interessante a tarefa de um líder que ora. Ele pensa primeiro no liderado. Porque se o liderado está bem, o líder está bem. Hoje nós estamos vendo ao contrário. O líder come e bebe, o liderado que passe fome. O líder se promove, o liderado é que se lasque. Não, aqui está um ponto espiritual. Primeiro pensa naqueles que estão abaixo de você. Porque quando você pensar naqueles que estão abaixo de você, Deus vai honrar você e nada vai faltar para você, porque isso é a lei da semeadura. A oração trouxe para ele uma visão espiritual. A oração nos faz vencer batalhas espirituais. Talvez você esta noite esteja passando uma batalha lá na tua casa, lá no teu emprego, lá na tua casa, uma batalha grande. Eu te desafio, faça um propósito, vai orar. A oração remove as batalhas espirituais. Se vence batalha espiritual com oração. A Bíblia fala em Efésios, com orações, com ações de graça e súplicas no Espírito, vigiando em todo tempo. Nós temos que orar em todo tempo. A oração, ela vai destronar o diabo. A oração, ela ainda talvez aos nossos olhos não vai trazer chuva sobre a terra, mas ela já vai começar a se mover o céu para nos abençoar, e uma hora ou outra a chuva virá e Deus vai ser glorificado. Sabe, 42 versículo, o poder da oração. Não desista de orar. Tudo começa com oração.
Você vai receber essa palavra, eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida. Nenhuma seca vai paralisar a colheita que Deus determinou. Mas não para de orar, não para de orar, não para de orar, não para de orar. Tem igrejas que eu vejo no sertão que eles colocam um copo de água no altar. Não é idolatria não, é porque é um alvo de oração. Senhor, abençoa essa água. Abençoa, Senhor, o povo. Abençoa. Por quê? Porque a colheita não está vindo. Porque não está tendo água nem para regar. Quanto mais para colher. A coisa está difícil. Senhor, abençoa a água, que para nós é algo tão gostoso. É algo que temos ao abrir a torneira ali do banheiro. Você tem água à vontade. Tomar água no bebedouro à vontade. No Nordeste, água, irmãos, é um fator de milagre. Ao nós olharmos para essas águas, nós lembramos que Deus muitas vezes nos coloca em situações para nos fazer rever valores. A oração, o último ponto que eu deixo para nós da oração, nos faz rever valores. Quando você ora, você fala com Deus. Mas o principal da oração é que Deus fala com você. E Ele te mostra coisas novas. Ele te faz rever valor. Ele faz o Elias não ficar tanto lá em cima nem tanto lá embaixo. Leva ele para o equilíbrio. Faz ele rever que as coisas não eram do jeito dele, era do jeito de Deus. Você pode dizer amém por isso? Versículo 43. E disse ao seu servo: sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Sabe, irmãos, muitas vezes há uma palavra sobre a tua vida: não há nada. Talvez esta noite você está com essa palavra no teu coração: não há nada. Talvez você está passando um problema financeiro: não há nada. Talvez você está passando um problema profissional: não há nada. Muitas vezes esse não há nada vai ficar martelando na cabeça da gente. Quando a gente está na circunstância, a circunstância fica trazendo a gente, e muitas vezes a gente não consegue focar na oração por causa da circunstância. Acabe, volta e desce, fala para Elias: não há nada. Mas olha o que Elias fala para ele no final do versículo: volta lá 7 vezes. Volta lá 7 vezes. Qual que é o segundo ponto dessa palavra? Perseverança. Volta lá 7 vezes. 7 vezes, irmão, não é uma coisa fácil. É você descer, sair de onde você está, subir uma vez, olhar lá, não há nada. Elias, não há nada. Vai de novo. Segunda vez, não há nada. Elias, não há nada. É 7 vezes, vai a terceira vez. Não há nada. Estou olhando bem, não há nada. Não há nada. Desce de novo. Elias, não há nada. Olha o sacrifício. Perseverar, irmãos, é uma etapa que há um esforço exigido de nós. Porque é muito mais fácil desistir. É muito mais fácil ir a primeira e falar: já fui lá, não há nada. Já fui a segunda, não há nada, já fui a terceira. Mas ainda não está resolvido. Tem que ir a quarta. Então tá bom, vamos lá, né? Você mandou, está mandado. Foi lá, olhou a 4ª vez, não há nada. Elias, pelo amor de Deus, eu já estou cansado. Elias, eu já estou esgotado. Eu já estou pensando em desistir. Elias, porque, irmãos, quando a gente está numa situação e a situação começa a aumentar, a gente começa a desanimar. O ânimo começa a baixar, a guarda começa a baixar. Imagina Elias lá, porque ele orou. Acabe não orou. Acabe estava indo na bagagem da fé de Elias. Elias falou: vai 7 vezes, mas ele falou: eu vou ter que ir lá 7 vezes, tudo bem, eu vou obedecer. Porque, irmãos, Elias estava entendendo que Deus iria abençoar na hora que houvesse perseverança. 4 vezes e não há nada. Poxa, meu Deus, não vai ter nada, não vai chover. Já faz 3 anos e meio que não chove, você acha que agora vai chover? Muitas vezes, irmãos, nós colocamos e condicionamos a nossa mente a dizer que não vai ter, a dizer que não vai chover, a dizer que vai morrer, a dizer que não tem jeito, a dizer que não vai ter prosperidade. Nós condicionamos a nossa mente à derrota. Acabe estava numa situação de ter que crer. Irmão, na hora que a seca bate, a crise bate, o conflito bate, a única opção do crente é crer. Ele não tem outra opção.
E aí, a luta, ela nos esgota, nos cansa. Eu já estou cansado de subir 4 vezes ali. Mas tem que subir 7, vamos subir 7. Sobe a 5ª vez. Não há nada. Desce de novo. Não há nada. Aí Elias começou esperto, falou para ele comer e beber. Porque imagina fazer esse esforço sem comer e beber. Imagina a batalha espiritual sem comer e beber. Imagina, irmãos, muitos problemas que nós enfrentamos sem comer e beber. Mas Deus falou para ele, persevera. Ainda vai ter um ruído de abundante chuva. Sobe a 6ª. Ele subiu a 6ª e diz, não há nada. Ele desce a 6ª vez, olha para Elias e diz, Elias, por fim não há nada. Esse último não há nada, aqui digo eu, é a hora onde eu e você queremos jogar fora todo o projeto, queremos abortar, queremos levantar e jogar tudo para o ar. Porque a gente já tentou 99,9% e não deu certo. Mas Deus, é Deus que pega as coisas que não são, 0,001%, para confundir as coisas que são. Toma posse disso na tua vida. Talvez você já tentou 6 vezes, mas a tua 7ª vez é a hora da tua vitória. Porque a tua 7ª vez é a hora onde Deus vai bradar na terra e vai trazer a glória do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus. E ele falou, vai a 7ª vez, e ele sobe a 7ª vez. Talvez a 7ª é mais difícil, irmão. Porque é a hora onde você já está mais cansado, porque é a hora onde você já tem na tua mente a má notícia impressa, você já tem no teu coração o desânimo instalado. Chega a 7ª vez lá, ele olha, aqui digo eu, ele começa a olhar, e ele começa a ver que aquele cenário de visão não era o mesmo. Deus já estava mudando a visão espiritual. Nesta noite Deus está mudando a tua visão espiritual. Nesta noite Deus está mudando a forma de você enxergar as coisas. Deus começa a mostrar para ele uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquela nuvem era a mão de Deus, dizendo para ele, porque você perseverou, agora eu te honro, volta lá. E na hora que ele volta, ele diz, olha Elias, existe agora uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias se levanta como um profeta e não diz, vai começar a chover agora. Ele já fala para ele, vamos se preparar, porque Deus já está mandando. Sabe, irmãos, quando perseveramos, nós tornamos o impossível possível. Quando nós perseveramos, nós tornamos o inacreditável acreditável. Nós tornamos aquilo que é desafiador mais prático. Claro que é cansativo, claro que é esgotante, claro que requer esforço, mas quando nós obedecemos o Senhor até o fim, o Senhor nos honra de uma forma sobrenatural, e a glória do Senhor cai. E Deus falou através de Elias, aparelha o teu carro, para que a chuva não te impeça. Sabe, arma o teu guarda-chuva, e já começa a profetizar que vai chover. Sabe, irmão, nós temos que armar as nossas tendas, e crer que Deus vai alargá-las. Nós já temos que preparar a nossa casa, começar ali a preparar um bolo, não para morrer, mas aquele bolo vai ser o bolo do milagre. Aquela viúva dizia, eu vou preparar o bolo para que comamos e morramos. O profeta diz, não, essa enfermidade não é para a morte, esse bolo vai ser o bolo da festa. Sabe, meu querido, aquele bolo que era o bolo do sepultamento, transforma ele como o bolo da gratidão. Aquela situação que era uma situação de vergonha, que o diabo estava pisando em você, te esmagando, se levanta. Deus vai te honrar e vai te colocar no lugar da vitória. Entenda isso. Nenhuma seca pode paralisar o agir de Deus na sua vida. Por quê? Porque é possível. Ele diz, é na 7ª vez, é na 7ª vez. Ele diz lá, é possível, é possível. Ainda não aconteceu, não aconteceu, mas ele estava dizendo aqui, aparelha o teu carro. Diga para quem está do seu lado, aparelha o teu carro, irmão. Fala para ele, prepara a tua casa. Já começa a preparar a festa. Já começa a preparar a glória. Já começa a preparar o culto de gratidão. Já começa a preparar a honra de Deus a chegar na tua vida. Eu declaro, nenhuma seca vai paralisar o que Deus quer fazer no seu coração. Já começa a chamar os teus filhos, porque Deus vai honrar os teus filhos. Já começa a se preparar, já começa a regozijar, porque Deus já está fazendo. Os teus olhos ainda podem não ver, mas os olhos espirituais, os olhos da fé já começam a enxergar que é possível. E aqui eu vejo o último ponto, viver pela fé. Viver pela fé é possível.
Vamos preparar. Vamos começar a organizar. Vamos começar a organizar. Uma vez uma mãe disse para mim: pastor, eu estou muito triste. Eu falei: irmã, o que aconteceu? Eu estou achando que minha filha é homossexual. Eu falei: irmã, já começa a preparar no teu coração a festa do casamento. Essa menina vai casar ainda. Ela vai casar com um homem. Você vai ver que isso era só uma etapa. O diabo vai ser derrotado. Essa menina vai casar com um homem. Começa a preparar o enxoval da tua filha. Já começa a preparar alguma coisa no mundo espiritual. Já começa a pegar a toalha. Começa a bordar o nome dela. Já começa a declarar a bênção sobre a casa da tua filha. Já começa a profetizar que a tua filha não vai casar com mulher, que a tua filha vai ser uma mulher que vai casar com homem. Aquela mulher já começou, irmão, a organizar. Ela já começou a orar, ela começou a se mover. Concluindo a história, hoje a filha é casada com um homem, é bem sucedida. Porque, irmãos, nós temos que já nos preparar. Nós já temos que nos organizar. A circunstância está lá, mas Deus está falando: aparelha o teu carro esta noite. Deus está dizendo: saia daqui esta semana já projetando que Deus já está se movendo e algumas coisas novas vão acontecer. Saia daqui não incrédulo. Não estou dizendo que você tem que ser displicente, mas não seja incrédulo, seja prudente. Mas o prudente é crente, é porque ele crê. Começa a agir, já começa a pensar, já começa a imaginar aquilo que você vai fazer. Se você só tem um ginásio, o que você vai fazer para fazer o ensino médio? Se você tem um ensino médio, já começa a projetar a tua graduação. Se você tem graduação, já começa a projetar a tua pós-graduação. Já começa, se você tem pós-graduação, projetar a tua MBA. Já começa a preparar o mundo espiritual, porque a vitória vai chegar na tua vida. Começa a se organizar, porque Deus vai te honrar. Deus está dizendo aqui: nenhuma seca vai paralisar o que eu tenho para a tua vida, minha filha. Meu filho, eu te amo e tenho o melhor para você. Não desanima, não retrocede, não baixa a guarda. 7 vezes é difícil, mas na 7ª vez eu vou bradar vitória sobre a tua vida. E sucedeu, versículo 45: entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Eu quero declarar que sobre a tua vida vem uma chuva de bênçãos, chuva de alegria, chuva de ânimo, chuva de gozo do Senhor. Sabe, se você entrou essa noite desanimado, decepcionado, abatido, a Bíblia diz: abatido, mas não destruído. Você não está destruído, se levanta, enxuga a lágrima, renova, enxuga o suor, recomeça. Foi a primeira vez? Não, vai ter a segunda, vai ter a terceira, a 7ª vez vai chegar. Deus vai mandar chuva, vai bradar do céu, vai liberar sobre a tua vida uma palavra de vitória. Eu profetizo em nome de Jesus. E ele diz lá: veio uma grande chuva. Não veio garoa, não veio aquela chuvinha, não, veio aquela grande chuva que molha, gente. Veio aquela chuva que depois você tira a roupa, você tem que torcer a roupa. Veio aquela chuva que você tem que colocar o tênis no sol. Aquela chuva que você tem que pôr capa e nem capa resolve. Você pisa na rua, as poças começam a entrar no teu pé. Sabe, irmãos, o que Deus tem para você não é um tempo de desonra, é um tempo de honra. Eu declaro isso para animar o teu coração em nome de Jesus e declarar que o Senhor é tua força, teu escudo, teu baluarte, socorro bem presente na hora da angústia. Porque eu tenho visto muito crente desanimado. Meu querido, você está na 2ª subida, falta 5. Tem outros que estão na 3ª, irmão. A boa notícia para você: falta 4. Tem irmão que está na 1ª, falta 6. Tem uns que estão tão desanimados que nem a primeira vez subiu. Vai que falta 7. Mas tem irmãos, que já estão na 6ª. Já está chegando a hora da chuva, já está chegando a hora de aparelhar o carro, já está na 6ª. Deus está mandando dizer para você que está na 6ª subida: se prepara que a próxima, a nuvem vai aparecer, a chuva vai descer, a glória vai vir, a crise vai acabar, a colheita vai vir. Deus vai te honrar em nome de Jesus, porque aquele que começou a boa obra em nós certamente vai cumprir, vai estabelecer, vai terminar. Deus estava dizendo aqui: vai terminar. Deus só pode cumprir propósito para aquele que é fiel até a morte, aquele que vai até o fim, aquele que vai a 7ª vez. Quando você chegar a 7ª vez, irmão, vai ser mais difícil. Mas quando você olhar aquela visão, eu profetizo, vai curar o teu interior,
vai te renovar. Aquele tempo de 6 vezes que foi esgotamento, aquela 7ª visão, eu termino essa palavra declarando essa noite sobre a tua vida, vai ser tão poderosa, que a hora que você descer, você não vai estar mais suando, reclamando, desanimado, mas haverá naquele momento da 7ª vez, ao você olhar para o céu, haverá uma nuvem, e aquela nuvem não é só chuva não, aquela nuvem esta noite está sobre este lugar, e representa um renovo espiritual, representa um renovo emocional, representa a cura do teu físico. Você que chegou aqui doente, representa algo novo de Deus, porque a primeira vez foi difícil descer, a segunda mais ainda, a 6ª mais ainda, mas a 7ª quando ele desce se alegrando, porque a resposta chegou. Eu quero declarar que Deus vai bradar do céu, e o céu vai se abrir, a chuva vai descer. Receba o ânimo do Senhor, porque ainda não acabou, o que Deus tem para a sua vida só está no começo. Como profeta de Deus eu declaro esta noite, está apenas no começo. Não retroceda, meu filho, não retroceda, porque aquilo que Deus mandou dizer para você esta noite é isso. Nenhuma seca vai paralisar o ministério que Deus te deu, nenhuma seca vai paralisar o casamento que Deus te deu, vai matar os filhos que Deus te deu, vai destruir o negócio que Deus te deu. Nenhuma seca vai acabar com os sonhos que Deus te deu. Nenhuma seca vai acabar, nenhuma enfermidade, nenhuma dor vai acabar com o plano que Deus te deu. Nesta noite Deus está dizendo: eu te ajudo, eu te renovo, eu te sustento. Nenhuma seca, não sei se é um dia, 2 ou até 3 anos e meio, Deus manda dizer: nenhuma seca vai impedir o agir de Deus na tua casa, o agir de Deus na tua casa, o agir de Deus nos teus negócios, na tua família, no teu sonho. Receba, se você quer, receba. Nenhuma seca vai paralisar, nenhuma seca vai impedir o que Deus quer fazer. Nenhuma seca, como eu declarei ali no Nordeste, nenhuma seca vai impedir o que Deus tem para fazer no meio daquele povo. Nenhuma seca espiritual, nenhuma seca emocional, nenhuma seca no casamento vai impedir o que Deus tem para a tua vida. Abra o teu coração e receba hoje de um ânimo novo. Receba de um ânimo novo.